Jules Bianchi. Jules Bianchi nasceu no sudoeste da França em 3 de agosto de 1989. Começou sua carreira no kart e, em 2007, passou a competir em monopostos, disputando o campeonato da Fórmula Renault 2.0 e sagrando-se campeão no mesmo ano. No ano seguinte, foi contratado para disputar a Fórmula 3 europeia, obtendo um 3º lugar na classificação final daquela temporada. Em 2009, sagrou-se campeão da categoria com 9 vitórias em 20 corridas. Já em 2010, passou a competir a GP2 pela equipe ART, uma das principais categorias de acesso para a Fórmula 1 daquela época, no qual hoje conhecemos como Fórmula 2. Naquele ano, Jules obteve um 3º lugar no campeonato e, no final do ano, era confirmado como piloto de testes da equipe Ferrari para a temporada seguinte. Em 2011, ainda na GP2, sagrou-se vice-campeão da categoria. Já em 2012, o piloto francês disputou a Fórmula Renault 3.5 e conquistou o vice-campeonato. Em 1º de março de 2013, Jules Bianchi chegava à tão sonhada Fórmula 1. Contratado praticamente no início da temporada, Jules substituiria o piloto brasileiro Luiz Razia, que havia sido contratado para disputar aquela temporada, porém, após problemas entre seus patrocinadores, teve seu contrato rescindido pela Marussia. Devido ao fraco carro da equipe, Bianchi terminou em 19º lugar na classificação geral do campeonato. Já em 2014, ainda na Marussia, o piloto fez um grande feito ao chegar em 9º no Grande Prêmio de Mônaco, conquistando 2 pontos para a equipe. Na primeira semana de outubro daquele ano, a Fórmula 1 chegava ao Grande Prêmio de Suzuka, Japão, para disputar a 15ª corrida da temporada. No domingo, dia 5, a largada foi sob forte chuva que caía no circuito japonês. Na volta 3, a corrida foi interrompida devido às más condições. E após uma longa paralisação, a corrida foi reiniciada atrás do safety car. E na 10ª volta, o carro de segurança voltou aos boxes, deixando os pilotos livres para a disputa. Na volta 44, infelizmente, Jules acabou se envolvendo em um acidente contra um trator que retirava um carro que havia saído da pista. O piloto passou reto na curva e acabou entrando embaixo do trator. A desaceleração que o piloto sofreu com a batida acabou causando uma lesão axonal difusa. Isso ocorre quando o cérebro se move violentamente no crânio. Após meses em coma, no dia 17 de julho de 2015, era anunciada a morte de um dos pilotos mais promissores da categoria. Foi a primeira morte de um piloto de Fórmula 1 em um grande prêmio desde o acidente de Ayrton Senna em maio de 1994. Antoine Hubert. Antoine Hubert era uma das jovens promessas do automobilismo. Nascido em 22 de setembro de 1996, em Lyon, França, Hubert começou sua carreira no kart aos 12 anos de idade. Mas foi em 2013 que o jovem piloto ingressou nos monopostos, depois de receber apoio da Federação Francesa de Automobilismo para competir na Fórmula 4 regional. A jovem promessa do automobilismo, que carregava a bandeira da França, impressionou em seu primeiro ano e foi campeão da Fórmula 4 francesa. Com esse título, o piloto recebeu a oportunidade de disputar a Fórmula Renault 2.0 nos anos 2014 e 2015, conquistando 2 vitórias em seu segundo ano na categoria. Já em 2016, Hubert disputou a Fórmula 3 europeia, fechando aquele ano na 4ª posição da classificação geral do campeonato. Nos anos seguintes, o jovem piloto francês brilhou. Pulando para o ano de 2019, o piloto ingressava na Academia de Pilotos da Renault, garantindo um contrato para disputar o campeonato da Fórmula 2.
Neste ano, o mesmo venceu uma corrida de Sprint Race, disputada no GP de Mônaco. Ainda na Fórmula 2, infelizmente, no dia 31 de agosto de 2019, o piloto francês envolveu-se em um grave acidente no circuito de Spa-Francorchamps, após perder o controle e ser atingido lateralmente por outro piloto. Antoine foi socorrido e transportado para o centro médico do circuito, porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo aos 22 anos de idade. Dan Wheldon. Nascido em 22 de julho de 1978 na Inglaterra, Dan Wheldon foi um piloto fantástico que sempre será lembrado pelos fãs do automobilismo. Influenciado pelo seu pai, sua carreira começou no kart aos 4 anos de idade. O piloto disputou as categorias júniores durante anos e, em 1999, mudou-se para os Estados Unidos, onde competiu em outras categorias do automobilismo. No ano de 2002, foi contratado pela equipe Fanter Racing para disputar as 2 corridas finais da temporada da Indy. No ano seguinte, foi contratado pela equipe Andretti Green Racing. Com os bons resultados e uma performance promissora, a equipe Andretti optou por manter Wheldon no comando em um de seus carros. Em 2004, venceu sua primeira corrida e terminou aquela temporada como vice-campeão, atrás do piloto brasileiro Tony Kanaan. Já em 2005, venceu as 500 milhas de Indianápolis e sagrou-se campeão da categoria no mesmo ano, com 6 vitórias na temporada. As temporadas seguintes foram consistentes, mas passando para o ano de 2010, Dan Wheldon aposentou-se da categoria no final da temporada daquele ano. Em 2011, tornou-se comentarista para um canal de televisão a cabo. Mesmo sem um assento fixo, o piloto foi convidado pela equipe Bryan Autosport para disputar 2 corridas. No entanto, a segunda encerraria de vez e de uma forma trágica a carreira do piloto. No dia 16 de outubro de 2011, a Fórmula Indy chegava para sua última prova da temporada, um evento programado para ser um verdadeiro espetáculo, e com 3 pilotos disputando o título. Na volta 11, Dan Wheldon percorria os seus últimos metros de vida. Naquela volta, 15 carros envolveram-se em um terrível acidente. Grande parte dos pilotos envolvidos saíram tranquilamente de seus carros. Porém, as atenções foram desviadas para Wheldon, após o seu carro voar praticamente 100 metros, deixando o piloto desacordado. Infelizmente, Dan não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Um fato curioso é que naquele mesmo dia, Dan havia assinado um contrato para voltar à categoria em 2012, mas infelizmente, o destino não quis assim. Greg Moore. Greg Moore, como ficou conhecido no mundo do automobilismo, nasceu em New Westminster, Canadá, no dia 22 de abril de 1975. O jovem piloto promissor canadense iniciou sua carreira no kart e, em 1991, passou a competir na Fórmula Ford 1600. Em 1992, disputou a Fórmula 2000 USAC, ganhando o prêmio Rookie na temporada daquele ano. No ano seguinte, o piloto disputou a Indy Lights. A sua estreia na categoria foi bastante razoável, e o piloto acabou ficando na 9ª posição na classificação geral do campeonato. No ano de 1995, Greg brilhou e sagrou-se campeão da categoria de acesso a Champ Car. O jovem piloto teve um desempenho impecável, vencendo diversas provas. Em 1996, o piloto chamava a atenção de algumas equipes e foi promovido a piloto Champ Car. Naquela temporada, o mesmo surpreendeu ao conquistar 3 pódios e se envolveu em um acidente com o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi.
A primeira vitória do piloto veio em 1997. No ano seguinte, conquistou a sua primeira pole. A jovem promessa do automobilismo mundial chamava a atenção com seu talento. Em 1999, o canadense disputaria sua quarta temporada a bordo do carro da equipe Forsythe, obtendo vitória naquele ano. Porém, na última prova do campeonato, as 500 milhas de Fontana, tradicionalmente uma das mais animadas do calendário, marcaria de forma trágica a Champ Car. No dia 31 de outubro de 1999, um violento acidente tiraria a vida do jovem piloto. Na 10ª volta, Moore perdeu o controle do carro, foi em direção à grama e chocou-se violentamente contra o muro interno do circuito. O piloto sofreu múltiplos ferimentos na cabeça e sua morte foi confirmada por um membro da equipe e pelo médico da Champ Car. Greg Moore tinha apenas 24 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e te convido a assistir o vídeo ao lado, onde contamos a história de Ayrton Senna.